Boa tarde a todos. Vou dar início ao capítulo 19. A fé transporta montanhas. Vou falar sobre dos itens 1 até o 7, que vai falar sobre o poder da fé, a fé religiosa e a condição da fé inabalável. Então, para que nós possamos desenvolver a nossa fé, nós temos que inicialmente melhorarmos a nossa confiança, a nossa autoconfiança. É preciso trabalhar essa fé para que nós possamos deslocar algumas montanhas, né? E quais são essas montanhas? Nossas dificuldades. As dificuldades como preconceitos, as resistências, má vontade, interesses materiais, o consumismo mesmo em si, né? Egoísmo e vícios, né? E por aí vai. Essas mazelas, vamos dizer assim, essas montanhas, esse egoísmo, ele atrasa a nossa caminhada evolutiva. Nós não devemos ser cegos para o entendimento e muito menos fanáticos, né, a ponto de acreditarmos em tudo. No início desse capítulo, ele diz respeito de que quando Jesus estava indo ao encontro de um povo, se aproximou dele um senhor e se jogou aos pés de Jesus e disse que era para Jesus ter piedade para com o filho dele, pois esse era lunático e que sofria muito, ora caindo na água, ora caindo no fogo, e que ele, o pai, anteriormente já havia apresentado seu filho aos seus discípulos, né? E quando apresentado a eles, esses nada conseguiram. E Jesus disse-lhes, né, que ainda éramos uma geração incrédula e perversa. Então solicitou a presença do jovem para com ele. E o jovem chegando, o que ele fez? Ele repreendeu, entre aspas, o demônio, né? No caso, um espírito obsessor. Porque no nosso entendimento, a gente sabe que esse jovem estava de que forma? Obsidiado, ou até subjugado, né? Perante a esse espírito. E, claro, Jesus, com sua moral elevada, expulsou o espírito, né? E o encaminhou, não só expulsou, provavelmente o encaminhou, né? E posteriormente seus discípulos foram ter em particular com Jesus o porquê que eles não conseguiram fazer livrar daquela situação. Pois bem, Jesus respondeu: por causa da vossa incredulidade. Faltava-lhes uma fé assim mais robusta, pois se tivéssemos, e se nós tivermos hoje, né, essa fé, como diz, do tamanho de um grão de mostarda, então nós vamos estar com as nossas forças, nossas próprias forças, muito mais elevadas, né? Nós tornaremos homens e mulheres mais capazes de executar as tarefas que até então, antigamente, eram coisas impossíveis, né? Não só do lado material, mas principalmente do lado espiritual. Então nós temos que ter o quê? Precisamos fortalecer o nosso pensamento. E justamente era o que faltava aos seus discípulos, né? Como diz aqui, faltava-lhe o jejum, mas não era o jejum de alimentos, né? Era um jejum das coisas equivocadas que nós tínhamos, né? Então, onde nós vamos ter um exemplo seria, por exemplo, nos nossos trabalhos de desobsessão, que nós temos que ter o quê? Uma autoridade moral. Então essa autoridade, essa fé, nós temos que construí-la dentro de nós. Pois quando um espírito vingativo, obsessivo, ele vai ter que ser o quê? Doutrinado, ele vai ter que ser esclarecido e encaminhado.
Provavelmente foi o que ocorreu com esse que estava com o jovem. Jesus provavelmente não só expulsou, ele não faria isso. Ele provavelmente deve ter dado uma boa oportunidade e encaminhado esse ser que estava com o menino, né? Então, com essa autoridade moral, que é que se faz muito necessária, e é o que Jesus falou aos seus discípulos, que lhes faltava essa autoridade moral. Então, esse sentido da fé em um grão de mostarda, que é uma semente pequena, então ela vai nos mostrar o que? Essa proporção nessa semente. Se nós tivermos essa fé daquela proporção, o que nós poderemos fazer? Coisas inimagináveis, né? E que antigamente se falava o quê? Milagre, né? Coisas de Deus, né? Só por Deus, né? Então, o impossível de ter acontecido, coisas assim. Então, para que nós possamos fazer com que essa semente cresça e torne uma imensa árvore, a gente tem que praticá-la, né? Essa fé. Agora, imagine a energia e a fé de Jesus, no sentido assim, ilustrativo. Imensa árvore não é Jesus, né? Quão imensa árvore. Então, a fé, nós temos que conquistá-la de que forma? Trabalhando, se doando, fazendo o nosso melhor. E por isso que Jesus disse aos seus discípulos, né? Se não curaste é porque não tinhas fé. E quando se fala em fé, em religiosa, vamos dizer assim, que muitos levam o quê? Essa fé em cima de determinados dogmas especiais, ou você tem que fazer o raciocínio dela ou ser cega. Muitos fazem isso, né? Não raciocínio em cima do que aquilo ocorreu. Então, se nós formos aceitar tudo sem examinar, sem averiguar, dar de imediato o crédito, a gente pode se defrontar ali com determinadas evidências e a razão às vezes vai ser diferente. Então, às vezes o verdadeiro do falso, quando a gente botar um de frente com o outro, vai se chocar. Então nós temos que ter uma fé bem raciocinada, porque, né, claro, tudo uma hora vai cair por terra, em determinadas situações. Então a fé, porque a fé é assim, ela não teme a verdade, ela não teme o progresso, ela não teme o futuro, ela é tanto na luz quanto na obscuridade. E a fé, ela não se impõe a ninguém. Ela vai ter que ser, vai se adquirindo essa fé. E todos nós temos condições de absorvê-la, de possuí-la, de crescê-la dentro de nós, né? Independente se às vezes a gente duvida dela. Um exemplo em cima dessa fé que nós temos, né? Por exemplo, Tomé. O Tomé, um dos discípulos de Jesus, ele tinha que fazer o quê? A gente tem aquele ditado, né? Ver para crer. E mesmo ele tendo convivido com Jesus, né? Após aquela crucificação, o que ele quis? Ele queria tocar as chagas de Jesus. Você vê, ele precisava tocar a chaga do mestre para poder dar certeza, dar firmeza do que realmente era ele que estava ali. Então você vê, mesmo convivendo com ele, sabendo que Jesus era capaz, tinha ele dúvidas. Ele tinha essas dúvidas, ele possuía a crença em Jesus, mas ele faltava ali a fé, né? Então, ele tinha aquela fé vacilante, né? Por isso que Jesus Cristo nos diz que mesmo não tendo tocado nele, né? Vamos dizer, a gente não tocado nele, nós acreditamos na sua mensagem. Muitos ainda não acreditam, né? Porque acham que vão ser forçados a trocar determinados hábitos que ele já tem, que nós temos, né? E que às vezes o orgulho ali está fazendo, né? Está negando determinadas situações, que existe algo maior do que ele próprio, né?
Então ele vai estar negando essa existência superior. E vai ter que se curvar, né? Pode se curvar sim, só fechar os olhos e curvar mentalmente, né? Então sabes que muitas pessoas já têm essa faculdade, essa certeza, né? E que se desenvolve uma fé mais fácil, porque já possuem anteriormente essa crença. Claro, a gente vai adquirindo conforme as reencarnações, né? E claro, tem muitos outros que ainda estão com o quê? Seu estado retardatário. Mas um dia vamos chegar lá, né? As primeiras têm o quê? Ela já tem essa facilidade com a fé, né? Ela nasce com uma certa intuição. Então elas já estão com a educação já praticamente feita. E as segundas, que são essas retardatárias, têm essas dificuldades. A fé às vezes não penetra. Então elas estão com a educação a serem feitas. Tem que ser trabalhada, tem que ser praticada, né? Como eu disse, se não for concluída nesta vida, será numa próxima vida ou reencarnação, né? Porque a fé precisa do quê? De uma mente, da mente espiritual, não é essa mente desse corpo, da mente espiritual. Ela tem que estar com uma base um pouco mais perfeita. Não vamos falar perfeita porque a perfeição é muito lá na frente, né? Mas uma base um pouquinho mais firme nessa fé. Porque aí nós vamos, a gente não vai precisar só ver, a gente vai compreender a respeito da fé. A fé cega vem de quê? De outros tempos que nos foi incutido ali em outros séculos, né? Onde se criou inúmeros incrédulos, porque se fazia o quê? Se impunha, né? Tirava-se o quê? Tirava-se o raciocínio, tirava o nosso livre-arbítrio, até de pensar, né? Que muitas, em períodos anteriores, de séculos passados, a gente, vou falar a gente porque com certeza eu também passei por isso, né? A gente tinha medo de pensar porque era tudo pecado, era tudo errado, não se pode nem pensar nisso. Então isso às vezes ficou incutido em nosso espírito, e hoje a gente está se libertando, né? A gente está tendo esse conhecimento e a gente está se libertando. Porque, então, se nós formos apoiar no quê? Nos fatos, na lógica, nada vai ficar obscuro. Então nós vamos ter a certeza de determinadas melhoras e determinadas curas que acontecem. Aí a gente vai estar compreendendo. Então, pelo nosso intermédio, nós homens, nós mulheres, nós vamos atuar sobre o quê? Sobre um determinado fluido, que é o fluido universal. Um agente universal. E nós vamos conseguir fazer as modificações, as qualidades, e dar uma impulsão mais forte, mais irresistível nessa fé. Então, se a pessoa tem um grande fluido, um poder fluídico, ela vai ter uma fé mais ardente, e imagine-se dirigindo essa vontade para o bem. Então vai fazer fenômenos de cura, ou, né, coisa até que a gente até acha, como eu disse anteriormente, alguns prodígios, que são, na verdade, da lei natural. Todos nós podemos. Um segundo exemplo aqui, por exemplo, que eu vou dar, às vezes até repetido, às vezes muitas pessoas já ouviram a respeito disso aqui, mas é sobre, na mesma passagem que tem da mulher hemorrágica, né? Que ela via o quê? 12 anos com aquele problema, uma doença, né? No caso, ela já tinha sido abandonada, gastou todo o dinheiro que ela tinha para poder se curar. Muitos médicos da época, vamos dizer que eram médicos, né, os curadores, né, os curandeiros, não sei, ou outras determinações que se davam, a enganavam, só queriam surrupiar o dinheiro. Então ela ficou sem nada, sem os seus proventos, né? E como a tratavam posteriormente a isso? Como uma mulher impura, né? Tudo que ela tocava, onde ela sentava, era tratada como uma doença incurável, né? E podia ser transmitida. Então ela era tratada com muito preconceito. Então um dia ela ouviu falar sobre Jesus. Ela foi ouvindo
os acontecimentos que Jesus, né, as curas, de muitos que haviam se curado por ele. E ela, o que ela fez? Ela imaginou e falou assim: vou tirar todas as minhas dores, vou tirar todas as minhas culpas, jogar para trás, e vou ter o quê? Um firme propósito de encontrar Jesus. E ela imaginou assim: olha, se pelo menos eu tocar em suas vestes, já se terá de bom grado, já vou me sentir realizada. E ela, sabendo que ele ia passar por um determinado local, imagina um aglomerado de pessoas que acompanhavam Jesus. Então era uma turba enorme, né? E o que ela fez? Ela se esforçou. Ela falou: vou encontrá-lo, vou fazer o que eu preciso. E ela se esforçou. Ela pode ter sido até se arrastando para passar pelo meio desse turbilhão de pessoas, né? E ela conseguiu esse intento, que ali nos dizeres da Bíblia ela relou, né, embaixo daquela túnica, né? E ela se sentiu momentaneamente, já no exato instante, restaurada, né? Ela sentiu de imediato aquela energia. E Jesus, naquele turbilhão de pessoas, sentiu que alguém lhe havia tocado e parou de imediato. Agora imagine, nesse meio, ele perguntar aos seus discípulos: quem me tocou? A gente fica até assim, porque todo mundo tocava nele, né? Mas ele disse: alguém me tirou uma virtude. Essa virtude era a cura. E porque ela estava ávida por esse toque, por essa cura, de 12 anos de procura. E ela conseguiu. E ela avisou a Jesus: foi eu, né? Então, para finalizar, né? Como disse, ela tirou suas dores, tirou suas culpas, tirou seu preconceito, se esforçou, né? Não, era uma o que muitos a tratavam como imunda. Ela tirou toda essa algo enraizado nela e fez o quê? O propósito de se curar. E ela se curou. Posteriormente temos outras passagens dessa mulher. Me parece que foi aquela que, quando Jesus no Calvário, ela que enxugou seu rosto, né? E ficou impregnado ali a imagem de Jesus. Ela foi uma das poucas que foi e teve a certeza do que ele podia fazer, o que ele foi capaz de fazer, e ela não teve medo de confrontar novamente aquela turba que estava ali apedrejando, né? E foi dar um alento para Jesus. Boa tarde.